Muito bom dia, chegou a hora de debater Lisboa, mobilidade, transportes, habitação, turismo, também as questões sociais. São os assuntos que mais interessam quem vive na cidade de Lisboa, mas também quem vive a cidade de Lisboa. Este é um debate rádio, o primeiro debate rádio, simultâneo, vídeo, interativo. Pode comentar, colocar questões aos candidatos no Facebook ou no site da Renascença em rr.sapo.pt. Em estúdio estão os candidatos à Câmara Municipal de Lisboa, Assunção Cristas, cabeça de lista do CDS, Teresa Leal Coelho pelo PSD e na Sousa Real pelo PAN, João Ferreira da CDU, Ricardo Robles, candidato do Bloco de Esquerda e Fernando Medina, candidato do Partido Socialista e atual Presidente da Câmara Municipal. Muito bom dia a todos. Dr. Fernando Medina, eu começo por si, uma vez que está nesta altura à frente da autarquia de Lisboa e imaginemos este cenário a esta hora. Na última hora, um cidadão de Lisboa, imaginemos que se chama Fernando, chegou ao seu escritório, ao seu local de trabalho, mas teve que se levantar muito cedo, imaginemos por volta das 6 da manhã, por muitas razões, teve que levar os filhos à escola e depois tem uma situação de transportes que o obriga a passar muito tempo na rede de transportes em Lisboa, porque a rede não responde às necessidades, são poucas as composições de metro, a Garris não responde às necessidades dos lisboetas. Por que razão não foi possível travar este cenário nos últimos anos? Bom, muito bom dia a todos, em primeiro lugar àqueles que nos estão a ouvir, também todos aqueles que estão aqui em estúdio. Essa história que relata é uma história real para muitas centenas de milhares de pessoas todos os dias na cidade de Lisboa, para aqueles que aqui residem, mas também para aqueles que residem fora, nos concelhos limítrofes e que trabalham na cidade de Lisboa. O sistema de transportes públicos na cidade funciona muito mal, não tem níveis de desempenho que assegurem confiança do ponto de vista dos horários, da regularidade das composições. Os preços aumentaram muito nos últimos anos e por isso é um sistema de mobilidade um sistema de transportes públicos que não responde àquilo que são as necessidades das populações. Nos últimos anos, no tempo da governação anterior, houve de facto uma deterioração muito, muito grande do transporte público. Porque havia uma intenção de que um modelo, uma visão para o transporte público que era que as companhias não recebessem indemnizações compensatórias. Ora, isso leva-nos a uma redução da oferta, uma redução do serviço que foi muito significativa. Creio que o próximo mandato vai ser marcado, se eu for eleito Presidente, pela recuperação do transporte público. Nós já começamos com a Carris, com a redução significativa do valor dos passos sociais para aqueles com mais de 65 anos e para as crianças até 12 anos, uma medida que já está a colocar cerca de 300 mil viagens a mais por mês, todos os dias, no sistema da Carris. Já começamos com a criação das novas linhas de bairro, que vão permitir deslocações mais ágeis. Foi lançado o concurso à aquisição de novos autocarros e este esforço no próximo mandato tem de prosseguir. São medidas recentes. A questão que muitos lisboetas colocam é porque é que isso não foi feito anteriormente. A Câmara Municipal não tinha a propriedade da Carris. É uma reivindicação antiga da Câmara de há muitas décadas. A Carris foi nacionalizada, quer a Carris, quer o metro eram propriedade da Câmara Municipal e foram nacionalizadas após o 25 de Abril. E durante muitos anos a Câmara teve uma relação, a Carris teve uma relação muito distante com a Câmara, não articulando o seu funcionamento, as vias por onde passava. A Câmara não tinha uma palavra central sobre a Carris, mas agora tem. Desde este ano, a Câmara é dona de 100% do capital da Carris. E como digo, já começamos a introduzir melhorias. Agora é muito mais lento reconstruir do que destruir. Vai demorar tempo a recuperarmos a Carris, mas vamos conseguir. Quando tivermos os novos autocarros adquiridos, os novos motoristas que estão a entrar diariamente a ser contratados para a Carris vai melhorar. Permitam-me só culminando este trabalho que teremos que fazer naquilo que temos recursos e meios para fazer, que é aquilo que é da nossa responsabilidade direta, tem de ser complementado com trabalho junto à Administração Central e do Estado, relativamente, e junto dos meus colegas, presidentes de Câmara dos municípios limítrofes, para termos um bom sistema de transporte público dos concelhos limítrofes para o centro da cidade de Lisboa. Porque essa história que relata, com muita frequência, é de pessoas que trabalham na cidade de Lisboa, que não moram na cidade de Lisboa, mas que ainda assim têm que ter todos os direitos para ter um transporte público de qualidade. Assunção Cristas, há aqui uma crítica ao anterior governo do qual fez parte, diz Fernando Medina, que o anterior governo é responsável pelo atual momento dos transportes, que muitos lisboetas consideram absolutamente caótico.
Bom dia, Sérgio. Bom dia também a todos os que nos ouvem em casa e àqueles que seguem na internet e, naturalmente, a todos os que estão aqui comigo também a debater. A primeira coisa que queria dizer é que, de facto, o exemplo que o Sérgio nos trouxe hoje tem a ver com as pessoas que entram todos os dias na cidade de Lisboa. Repare, na cidade de Lisboa nós temos 500 mil habitantes, já tivemos quase 900 mil nos anos 80 e fomos perdendo população, e isso tem a ver com muitas questões, e nomeadamente com a questão da habitação, com a questão dos transportes, com a questão de falta de apoios para as famílias, por exemplo, de creches, etc. E hoje o que temos é uma entrada de carros na cidade diária na ordem dos 360 mil automóveis. Ora, 360 mil automóveis, se nós queremos garantir que uma boa parte não entra na cidade e fica às portas da cidade, nós temos que ter uma alternativa cómoda para as pessoas. E uma alternativa cómoda, eficaz, eficiente e barata tem que ser construída numa visão de médio prazo e não numa visão pequenina. Quando Fernando Medina critica os transportes, eu tenho que lembrar que este governo já está em funções há 2 anos. E em 2 anos a qualidade do serviço no metro degradou-se, a qualidade de serviço na Carris degradou-se, as queixas são imensas, não há carruagens suficientes no metro, a regularidade do metropolitano não é aquela que seria desejada, muitas pessoas não conseguem entrar porque o cais está de tal forma cheio que não têm a possibilidade de entrar, e isso que eu digo para o metro, digo, por exemplo, em relação à Carris. Acresce a isto tudo um problema enorme de trânsito do qual Fernando Medina é particularmente responsável, porque decretou uma guerra aos automóveis, resolveu começar a tirar vias de circulação na cidade de Lisboa e foi entupindo, seja para os lisboetas, seja para aqueles que todos os dias têm que entrar na cidade de Lisboa. E, portanto, o que nós temos é um problema camarário, em que a Câmara não preparou, pelo contrário, dificultou a vida na cidade aos automóveis, sem ter uma verdadeira alternativa para as pessoas. Qual é essa alternativa? Essa alternativa, na visão do CDS, tem de passar por uma visão de médio prazo com rasgo e com ambição. Nós estudámos, comparámos as cidades, vimos aonde é que Lisboa está pior em relação àquilo que são as cidades de referência e percebemos que, se queremos tirar estes automóveis a entrar todos os dias em Lisboa, temos que ter uma expansão significativa da rede de metro. Por exemplo, a zona ocidental, de onde entram IC19 ou A5, a maior parte dos automóveis na cidade de Lisboa, não tem qualquer cobertura de rede. E, portanto, temos que estender a rede encarnada, a rede vermelha, passar por Campolide, passar pelas Amoreiras, passar por Campo de Ourique, chegar cá embaixo ao Val de Alcântara, passar para o outro lado, ir para Santo Amaro, para a Ajuda, Belém, até Algés. E eu creio que isto é possível fazer-se. Os nossos estudos apontam para 13 estações até 2025 e depois mais 7 estações até 2030. Pelo meio tem que se fechar algumas linhas dentro da cidade, por exemplo, aeroporto Campo Grande ou, por exemplo, Telheiras Pontinha, e depois também estender até Louros, que é outra área onde nós precisamos de ter metro em condições. Isto é fazível, é possível, significa que até agora nós tínhamos 1,1 estações de metro por ano em Lisboa, passaríamos a ter 1,5 ou passaremos a ter 1,5. E já agora deixe-me dizer outra coisa. Para além disso, é preciso não fazer guerra aos lisboetas. E quando eu falava do automóvel e da dificuldade em mover-nos em tantas partes da cidade, falo também da questão da EML e da falta de estacionamento. Já iremos Há pessoas que saem da cidade de Lisboa hoje porque andam à volta das suas casas à noite para estacionar e não conseguem encontrar um lugar. E é por isso que nós defendemos uma política de benefício para os lisboetas, com 50% de desconto na EML, com 2 zonas de estacionamento grátis, com 20 minutos à borla por dia na EML e ainda com mais estacionamento, porque de outra maneira é não ter respeito pelas pessoas. Teresa Leal Coelho, estávamos aqui a falar de metro de Carris, que muitos lisboetas consideram absolutamente caótico, com pouca oferta. O metro, por exemplo, há relatos de lisboetas que deixam passar várias composições porque vão sobrelotadas e perdem tempo, chegam atrasados ao trabalho. Que solução tem para a rede metro, também para a Carris? Bom dia, Sérgio, bom dia a todos os que estão no estúdio e todos os que nos estão a ouvir. A primeira questão que o Sérgio colocou a Fernando Medina é uma questão que está a ser vivida neste momento por muitas pessoas na cidade de Lisboa. Aliás, quando eu me deslocava aqui para os estúdios da Rádio Renascença, passei por inúmeras filas de trânsito, precisamente porque o trânsito em Lisboa está caótico e as pessoas sabem disso. Também, passando pelas paragens de autocarro, verifico que há filas nas paragens de autocarro e que os autocarros, quando passam cheios, e esse é um problema
problema também do cotidiano das pessoas. Falou-me do metro, a esta hora as pessoas estarão com dificuldade de entrar nas carruagens do metro. Fernandina gosta de se queixar do passado. Temos tido diversos debates nos quais falamos da mobilidade e ouço sempre Fernandina falar do passado. Mas o passado é o passado de Fernandina. Fernandina está na Câmara Municipal de Lisboa há 4 anos, como Presidente da Câmara praticamente há 2 anos. O diagnóstico relativamente à cidade de Lisboa está há muito tempo feito. A entrada de automóveis em Lisboa, 360 mil automóveis em Lisboa, a conviver com 160 mil automóveis em Lisboa, são estatísticas conhecidas há muito tempo. Fernandina optou por fazer obras simultâneas na cidade de Lisboa, ainda se arrependeu no que diz respeito à obra da segunda circular, porque senão nem teríamos chegado ao estúdio da Rádio Renascença, porque precisamos da segunda circular para aqui chegar, estaríamos neste momento provavelmente a fazer telefonemas e a dizer que não conseguimos chegar e cada vez mais angustiados e com as consequências que a mobilidade, o trânsito, a ausência de estacionamento tem na vida das pessoas. Viver em Lisboa hoje é insuportável e em grande medida por causa da circulação. E a circulação a ausência de condições razoáveis, já só digo razoáveis, de circulação na cidade de Lisboa, tem uma causa direta que são as medidas e as políticas seguidas por Fernandina e o Executivo Camarário Socialista dos últimos 10 anos. Nós estamos a falar de uma Câmara que nos últimos 8 anos foi socialista com maioria absoluta, toma todas as decisões, estabelece as orientações estratégicas, mas como não tem um planeamento para a cidade de Lisboa, não tomou medidas, não adotou políticas que permitissem estancar aquilo que era cada vez mais a dificuldade de circulação na cidade de Lisboa. Mas que planeamento defende o PSD para resolver? Ainda não respondeu essa questão. Desde logo no que diz respeito aos transportes públicos, Fernandina falou na municipalização dos transportes públicos, designadamente na municipalização da Carris. Acontece que a Carris municipalizada significa que é preciso fazer um investimento, não só um investimento estrutural, como no que reporta à gestão operacional da Carris. Ora, todos nós sabemos que a Câmara Municipal de Lisboa não tem condições financeiras para isso e por isso mesmo Fernandina tem uma política de espoliar os cidadãos de Lisboa através da EML para garantir um mínimo de condições financeiras para a Carris. No último ano, no ano 2016, a EML cobrou teve de receitas cerca de 30 milhões, mais de 30 milhões de euros, 15 milhões já foram transferidos para a Carris, mas foram transferidos para a Carris sem que haja melhoria das condições do transporte na cidade de Lisboa. E sabe o que é preciso fazer para conseguir cada vez mais aumentar este financiamento por via da EML? É preciso cada vez mais ir ao residente em Lisboa, àquele que trabalha em Lisboa. Fernandina, as políticas, as orientações de Fernandina para a EML foram de diminuição dos lugares de estacionamento da cidade de Lisboa. Hoje todos sabemos que em cada rua há menos lugares de estacionamento em Lisboa. Muito menos lugares de estacionamento em Lisboa. E cada vez é mais caro estacionar em Lisboa, já para não falar das multas por qualquer descuido. Já iremos em concreto à questão do estacionamento, que é sem dúvida pessoas têm. Uma das questões mais importantes. E, portanto, efetivamente, o atual Presidente da Câmara, Fernandina, teve oportunidade de ter um planeamento para a cidade de Lisboa que não permitisse o agravamento, mas não, contribuiu para o agravamento, herdou também algumas soluções, como aquela bizarra solução na Avenida da Liberdade, que será uma das primeiras medidas que eu tomarei, voltar a repor os sentidos descendente e ascendente na Avenida da Liberdade, mas tomou medidas absolutamente bizarras. No eixo Fica bem vincada essa posição. Eu passaria agora a João Ferreira relativamente aos transportes, em concreto o metro. Na proposta da CDU defende a expansão do metro, a ajuda, Belém, Alta de Lisboa. Será algo que irá defender junto da empresa, do Estado? É isso que resolve? Sim, é isso que resolve? Mais, bom dia a todos e a quem nos ouve lá em casa.
Sim, embora o metro não dependa exclusivamente da intervenção da Câmara Municipal de Lisboa, como sabemos, embora a Câmara tenha um papel muito importante aí, já lá vou. Não queria, todavia, deixar de dizer o seguinte: a mobilidade numa cidade como Lisboa é um elemento essencial, estruturante da qualidade de vida na cidade. E o transporte público é um elemento fundamental para assegurar o direito da mobilidade às populações. Em grande medida, as dificuldades que hoje sentimos em Lisboa no domínio da mobilidade têm que ver com uma degradação muito acentuada do transporte público, por um lado, e por outro lado, acompanhou esta degradação uma orientação no sentido de facilitar a entrada de carros na cidade. Portanto, qualquer política que se encaminhe no sentido de facilitar a entrada de mais carros na cidade, não revertendo o caminho de degradação do transporte público, só terá um resultado que é o desastre, é dificultar ainda mais as condições de mobilidade. A segunda questão que aqui queria dizer é o seguinte: em qualquer cidade, capital desenvolvida hoje na Europa, para não irmos mais longe, o Estado Central assegura diretamente o financiamento de cerca de 50% em média, termos médios, dos custos de funcionamento do sistema de transportes. Isto tem uma razão de ser. É que de um bom funcionamento da mobilidade, do transporte de passageiros, dos trabalhadores, das famílias, depende em grande parte um bom funcionamento da economia, para além da qualidade de vida de toda a gente. Ou seja, o dinheiro que o Estado mete no sistema público de transportes é dinheiro que a economia e o país, no caso da área metropolitana, podemos mesmo dizer, o país vai buscar noutros domínios. A ideia do anterior governo de secar o financiamento às empresas públicas de transporte foi entendimento do PSD e do CDS, que devia cortar o financiamento, quer à Carris, quer ao metro, teve efeitos desastrosos e vai ao arrepio de tudo aquilo que é feito nas modernas capitais hoje em dia. E, portanto, é impensável nós termos um sistema público de transportes que funcione, que não seja devidamente financiado pelo Estado. Eu tenho ouvido aqui falar muito no diagnóstico, mas tenho ouvido falar pouco em soluções. Eu não vou perder muito tempo com o diagnóstico, ele é no essencial conhecido. As intervenções que me antecederam, não obstante algumas falhas que se poderiam sempre colmatar, no essencial traçaram um quadro fiel do que é a situação em Lisboa, mas eu creio que nós precisamos de falar de soluções. E aqui temos de encarar o problema a dois níveis. Em primeiro lugar, hoje o problema da mobilidade tem de ser pensado à escala metropolitana. Os fluxos, as deslocações dão-se à escala metropolitana, nós não podemos pensar a organização do sistema de transportes numa lógica diferente. Imagina o que é cada município da área metropolitana começar agora a organizar o seu próprio sistema municipal de transportes. O conjunto não vai funcionar. Lisboa pode ter um excelente sistema de transportes dentro dos seus limites administrativos. Se não se articular com a área metropolitana, nós teremos uma situação de desastre parecida com aquela que temos. É por isso que, em certa medida, eu concluo, não vou falar mais do que quem me antecedeu, é por isso que, em certa medida, a lógica da municipalização é contrária a este objetivo. Nós temos de pensar aquilo que depende diretamente da Câmara Municipal de Lisboa e aquilo que não depende. Hoje, a Carris depende completamente da Câmara Municipal de Lisboa. E aqui eu creio que aquilo que foi já anunciado relativamente ao futuro da Carris é insuficiente. Eu recordo que a Câmara Municipal de Lisboa, a atual maioria do Partido Socialista, aprovou um plano estratégico há não muito tempo para o futuro da Carris, que prevê que em 2019 nós tínhamos um nível de oferta e de transportes de passageiros muito inferior àquele que tínhamos em 2011. Portanto, eu creio que há possibilidade de avançar bem mais rápido do que aquilo que tem sido feito. Como? Aumentando linhas de corredores base na cidade. Nós temos que pensar na instalação de linhas de elétrico. Muitas foram levantadas nos últimos anos. Temos que pensar em linhas de elétrico que permitam a introdução deste modo de circulação em algumas zonas da cidade onde ele faz falta, nomeadamente levando à Alta de Lisboa, que referia, enquanto não existir o metro, ao longo do eixo central da Alta de Lisboa e noutras zonas. Nós temos que adotar uma política no que se refere à Carris de diminuição do número de transbordos. Desde 2007, com as alterações introduzidas a partir da Rede 7, já agora, aqui a Câmara Municipal de Lisboa deu o seu acordo, porque na altura tinha representação no Conselho de Administração da Carris e nada fez. Essas alterações tiveram uma consequência, para além da supressão de carreiras, de horários à noite e fins de semana. O resultado prático disso foi, para uma viagem entre dois pontos da cidade, o número de transbordos necessário, em média, aumentou, o que teve como consequência aumentar também o tempo da viagem e aumentar, naturalmente, ou diminuir a atratividade do transporte público. Nós temos que ter uma política no que diz respeito à definição das linhas e carreiras que diminua
diminua o número de transbordos. Ora, não é isso que está a ser feito. Pelo contrário, estas carreiras de bairros, sendo uma ideia apelativa em termos de campanha eleitoral e tendo alguma utilidade algumas dessas linhas, embora faço notar que o que está previsto são períodos de espera, por exemplo, ao fim de semana, em alguns bairros de 1 hora, passa um autocarro de hora a hora, portanto, que é muito insuficiente. Há aqui uma visão da mobilidade que não vai além das deslocações pendulares diárias casa-trabalho e trabalho-casa, e é preciso que haja uma visão que vá para além disso, mas é necessário também ter esta política de diminuição do número de transbordos para aumentar a rapidez da viagem e uma coisa muito importante. Isto refere-se quer à Carris, quer ao metro, que é a diminuição do preço dos passes e bilhetes. É verdade que houve uma diminuição e é positiva para os maiores de 65 anos em Lisboa, mas o grosso da população ativa continua a pagar preços que são demasiado elevados. Nós podemos, diminuindo o preço dos passes e bilhetes, tornar o sistema mais atrativo e não diminuir sequer a receita das empresas, tanto do metro como da Carris, mantendo uma receita globalmente elevada ou até elevá-la diminuindo os preços, se tivermos mais passageiros. Temos que interromper o debate para uma notícia de última hora com o jornalista Ricardo Conceição. Morreu o Bispo do Porto, Dom António Francisco dos Santos, tinha 69 anos. A Diocese do Porto deverá divulgar daqui a pouco um comunicado oficial. A Renascença apurou esta informação de que Dom António Francisco dos Santos morreu. Tinha 69 anos, foi nomeado Bispo do Porto em fevereiro de 2014. Assim que tivermos mais pormenores, voltaremos à antena. Obrigado, Ricardo Conceição, com uma notícia de última hora, naturalmente, para si com toda a atenção na antena da Renascença ao longo das próximas horas. Seguimos com o debate com os candidatos à Câmara Municipal de Lisboa. Continuamos a falar de transportes. Ricardo Robles, neste campo está muito próximo da CDU, no que diz respeito à expansão do metro. No seu programa fala também igualmente de preços acessíveis. Quando fala de preços acessíveis, está a falar de quê? Muito bom dia, Sérgio. Muito bom dia a todos. Bom dia a quem nos está a ouvir. De facto, o exemplo que o Sérgio avançou no início deste debate é a vida diária de muitos lisboetas. E, portanto, chegar ao trabalho, chegar à universidade, deixar as crianças na escola é uma tarefa muito difícil e inferniza a vida de milhares de lisboetas. E, por isso, este é um tema essencial e central na campanha de Lisboa. Naturalmente, que é verdade que 4 anos de governo de direita contribuíram decisivamente para o desmantelamento da rede de transportes. A preparação para a concessão criou esse caminho, felizmente não foi possível, parámo-lo a tempo, mas Carris deixou de funcionar. O metro é como diz, estamos no cais à espera do metro, sobretudo nos interfaces, passam uma carruagem, umas composições e nós não entramos, temos que esperar pela próxima. Isto não é uma cidade moderna, não pode ser assim de maneira nenhuma. Se esta crítica é verdadeira, também é certo que o PS em Lisboa, durante 10 anos, não fez nada. Encolheu os ombros. Tem agora a desculpa que só tem a Carris há 6 meses nas suas mãos. Mas a gestão de uma cidade não pode encolher os ombros, cruzar os braços e dizer nós não podemos fazer nada. Não se pode calar perante isto. Quer dizer, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa assiste aos tempos de espera no metro, assiste à passagem para horários de verão, quando agora já não existe horários de verão, porque não existe diminuição de passageiros no verão, existe, pelo contrário, um aumento, e a administração do metro faz o que quer e o município, silêncio, não diz nada. Então qual é a solução? Muito bem, vamos às soluções, precisamos de soluções muito objetivas e claras para Lisboa. Sobre a Carris é preciso uma recuperação da empresa, motoristas, repor carreiras, garantir que os horários são efetivamente cumpridos, é preciso mais equipamentos, mais autocarros, é preciso melhorar a qualidade e o conforto e é preciso baixar as tarifas, com certeza que isso tem que ser garantido. Aliás, o Bloco tem essa proposta no seu programa de garantir a gratuitidade para a população sénior, para desempregados e para as crianças. E, portanto, temos que ter essa objetividade e esse caminho a seguir. E depois a questão do metro, como colocou. O metro tem de ter uma presença na gestão do município, o município tem que ter uma palavra a dizer. Aliás, se tem na Carris, e é bom que tenha neste processo de municipalização, tem que articular a Carris com o metro, como tem que articular com os metros mais ligeiros e como tem que articular com o estacionamento. Isso é fundamental. Sobre a expansão da rede do metro, esse é o debate fundamental da mobilidade em Lisboa nos próximos anos. E já disse por várias vezes na Assembleia Municipal a Fernando Medina
que o que está a fazer é um erro imenso. Aliás, propusemos um debate com técnicos de várias áreas, com a presença da administração do metro, com trabalhadores do metro, que nos disseram todos em uníssono que este era um erro. A administração do metro não disse, o PS não disse, mas todos os outros partidos representados na Assembleia Municipal tiveram essa posição. Para além disso, uma posição que é necessário ouvir a cidade. Tomar estas decisões sem ouvir os lisboetas é o pior caminho possível. E por isso o Bloco tem uma proposta muito clara e objetiva, que é expansão da rede para a zona ocidental de Lisboa. Campo de Ourique, Campo Lide, Alcântara, Ajuda, Belém. São 100 mil pessoas. 100 mil pessoas servidas de maus transportes públicos e que precisam ter uma solução eficiente e de qualidade. Só o metro consegue garantir isso. E por isso, olhamos para os programas do PS nos últimos 10 anos e vemos propostas que agora apresenta há 10 anos. Eu vi no programa do PS o reforço dos elétricos 15 e 24. Estes elétricos foram prometidos há 10 anos atrás. Voltam a estar no programa. Portanto, nós tememos que uma nova maioria absoluta volte a adiar durante 10 anos estas propostas. O corredor na A5, com certeza que é uma boa ideia. Temos que ter um corredor que permita a entrada e que garanta parques dissuasores na periferia. Parques dissuasores e corredor na A5 há 4 anos, em 2013. Não foi feito um lugar em parques dissuasores. Agora é que vai ser. Mas nós sabemos que isso não é assim. Portanto, temos que ter, concretizar sobre essas críticas. Inês Sousa Real, que planeamento defende para os transportes, que solução defende para os transportes em Lisboa, que, insisto, a maioria dos lisboetas considera absolutamente caótico? Muito bom dia, Sérgio, muito bom dia aos restantes candidatos que me acompanham, a quem nos ouve lá em casa. Permitam-me antes de mais uma nota de pesar pela notícia do falecimento do Bispo do Porto, obviamente que nos irrompeu aqui de surpresa neste debate, mas que não posso deixar de o referir. Para o PAN, a preocupação com o transporte e com a mobilidade na cidade de Lisboa é de facto uma prioridade, não só pela qualidade de vida dos lisboetas, mas também pela pegada ecológica que os transportes estão a deixar na cidade. Começava obviamente pela qualidade de vida dos lisboetas, que está neste momento a ser penhorada, conforme aqui já foi debatido, não só pelo elevado volume de veículos que todos os dias entram na cidade, falamos de 360 mil automóveis, como também pela pressão do próprio turismo, que depois vai aqui penhorar outras soluções, falo dos transportes públicos, obviamente, que também aumentam o número de espera nas paragens de autocarro, a falta de frequência das passagens do próprio metropolitano e que, de facto, no dia-a-dia, quem precisa de se deslocar na nossa cidade, seja para o trabalho, para levar os filhos à creche, ou os filhos à escola, portanto não têm condições eficientes de se fazerem deslocar. E antes até mesmo de falarmos na expansão da rede, obviamente que nós acompanhamos essa solução e a necessidade de articularmos uma resposta com as demais áreas metropolitanas, antes mesmo de o fazermos temos que começar por arrumar a casa, porque não vale a pena começarmos aqui, como se costuma dizer, pelo telhado, mas de facto precisamos de uma rede eficaz internamente e falo desde logo na própria qualidade das plataformas já existentes. Algumas das estações de metropolitano, por exemplo, e falo da linha verde acima de tudo e da linha azul, que se situam nas freguesias onde temos uma população mais envelhecida. Sabemos que 1/4 da população lisboeta tem mais de 65 anos e cujas plataformas não têm sequer sistemas elevatórios que permitam a uma pessoa de mobilidade condicionada aceder às plataformas inferiores do metro. Alguém que vá de bicicleta, por exemplo, para tentar fazer uso dos transportes partilhados na cidade, também não consegue aceder às plataformas. Com um carrinho de bebê, idem. E, portanto, é necessário haver aqui uma requalificação das infraestruturas já existentes, por um lado, aumentar a qualidade também das paragens dos autocarros já existentes, porque os tempos de espera não só são bastantes, como depois não existe uma qualidade, não existe qualquer tipo de sombra na maioria das paragens de autocarro, os bancos também apresentam algumas deficiências e, portanto, enquanto estas infraestruturas não forem requalificadas, não vamos poder proporcionar a quem queira deixar o carro de parte e serviço dos transportes públicos da cidade uma alternativa eficaz. Em relação aos próprios carros, apostar obviamente no estacionamento periférico para que possamos deixar os automóveis fora da cidade e também os próprios transportes em si serem requalificados e serem substituídos por meios assentes em energias limpas, em energias renováveis e não na energia fóssil. Isso é sem dúvida uma prioridade para o PAN, a mobilidade suave, pois temos que ter também consciência da pegada ecológica que estamos a deixar. E só também aqui uma nota muito breve em relação ao transporte flexível. Havendo obviamente que
fasear toda esta adequação dos transportes existentes na cidade, é necessário que em zonas, por exemplo, de menor densidade populacional, se apostem em transportes flexíveis, com alguma frequência de passagem, que permita aproximar estas populações dos serviços como os hospitais, as escolas ou serviços públicos essenciais para a vida das pessoas, sobretudo aquelas mais idosas e de mobilidade mais condicionada, para que possam mais facilmente deslocar-se na cidade. Sem haver, de facto, uma aposta muito forte na qualidade destes serviços, não acreditamos que o problema da mobilidade venha a ser resolvido, porque obviamente que quer os carros, quer os restantes meios de transportes têm que ser aqui articulados e têm que ser, de facto, verificados no seu todo em articulação de forma intermunicipal. Muito bem, Dr. Fernando Medina, afinal, de acordo com vários candidatos, seus adversários nesta corrida à Câmara de Lisboa, o atual momento dos transportes, de metros, da Carris, a situação em Lisboa não é responsabilidade exclusiva do anterior governo. Como é que responde todas as críticas? No seu fundamental e querer escamotear isso não merece sequer grande rebate, porque é um facto e as pessoas conhecem que é um facto. Houve uma diferença. Mas é verdade que houve redução de estacionamento. Houve uma diferença de concessão. Há uma diferença de concessão que me separa de Teresa Leal Coelho do PSD, da Assunção Cristas do CDS, que era, e que aliás aproxima a esquerda e divide os partidos da esquerda dos partidos da direita sobre a concessão do serviço público de transporte. E o que vigorou no governo anterior relativamente às duas companhias é que as duas companhias não deviam ter indemnizações compensatórias. E este era um modelo que foi defendido a todo o transe pelo anterior governo. Não era quem é que as pagava. Não era se a Câmara pagava ou não pagava, era que não devia haver. Assunção Cristas, se não conhece, eu posso lhe contar a história, como é que aconteceu. Conhece e também conhece a história do país que foi parar à bancarrota por causa do seu governo. Antes da questão orçamental, foi uma questão de concessão. Porque a transição da Carris, com a Câmara a pagar as indemnizações compensatórias, caso não saiba, foi proposta pela Câmara ao anterior governo. Foi proposta nos exatos termos e não foi aceite. E há aqui uma diferença, é que enquanto, e o João Ferreira disse bem o número, na generalidade dos países, os transportes públicos são subsidiados por receitas gerais, seja dos municípios, dos governos regionais ou dos governos centrais, consoante os países, em acréscimo às tarifas que cobram, porque as tarifas não têm a receita suficiente para a rede, em Portugal fez-se o caminho completamente inverso, que foi ajustar a dimensão da rede, isto é, cortar a rede, até ela caber dentro das receitas que eram obtidas pela bilhética. Em Portugal, a Carris e o Métrico chegaram a ter mais de 90% das suas receitas serem receitas de bilhética, o que era um caso perfeitamente único nos países desenvolvidos. A opção que nós estamos a fazer é a opção inversa. Foi a opção de dizer, primeiro, queremos ter nós o poder sobre a Carris, que durante 4 décadas não tivemos. Eu peço desculpa, eu aceito muitas críticas de todos os adversários e de toda a gente, não consigo aceitar as críticas sobre matérias nas quais eu não tive qualquer responsabilidade. Não é eu pessoalmente, é a Câmara de Lisboa, qualquer responsabilidade. A Câmara de Lisboa não tinha poder efetivo sobre a gestão de nenhum destes sistemas. Agora que temos... João Ferreira quer fazer um comentário. Mas eu já culminarei dizendo... Toda a gente muito rapidamente um comentário a este tema para avançarmos. O que nós iremos fazer são duas coisas. Duas coisas. A primeira é agir sobre aquilo que nós temos hoje poder. Daqui a 4 anos, num debate desta natureza, sendo eu Presidente da Câmara, podem pedir-me responsabilidade sobre 4 anos de discussão da Carris. Podem. Não puderam até agora, porque eu não tinha poder sobre isso, mas podem. Nós temos um plano de diminuição tarifária, como digo, já avançado e em marcha para pessoas com mais de 65 anos, para isenção de crianças até aos 12 anos como medida de apoio às famílias, um plano de investimento nos autocarros, um plano de investimento e de criação de novas linhas, um plano que queremos de expansão do sistema de elétricos na cidade por ser um meio adequado para transportar mais pessoas e por isso sobre a Carris nós vamos dar conta deste recado. Segunda questão, muito rapidamente porque temos muito pouco tempo e queremos ir para outros assuntos. Há de facto um conjunto de investimentos que para a área metropolitana, para a cidade de Lisboa funcionar bem em matéria da área metropolitana, que não estão na alçada da Câmara de Lisboa e não estarão no breve prazo. E quem prometer o contrário está a prometer irrealismo. Porque é um erro utilizar não ter uma visão de que a mobilidade começa nos limites de Lisboa, não começa. Grande parte da mobilidade é feita de quem entra no Conselho de Lisboa e os investimentos na A5, na modernização da linha de Cascais, no transporte pesado de Louros, são essenciais e dependem da Administração Central e da área metropolitana. Resposta, Assunção Cristas, muito rapidamente. Muito rapidamente, Sérgio. Primeiro, só deixar também
uma nota de sentimentos a toda a Igreja Portuguesa, em particular à Diocese do Porto, pela morte do Dom António, de quem eu guardo o seu olhar muito humano e muito sábio. E em relação à questão que agora estamos a tratar, Fernando Medina gosta de dizer que não tem responsabilidades em relação a uma parte das coisas, mas não diz nada sobre as suas responsabilidades em relação a outra parte das coisas, que é, por exemplo, o caos do trânsito em Lisboa, como resultado direto das políticas de obras prosseguidas por Fernando Medina. E em relação a esta matéria, não vale a pena encolher os ombros. Em relação a esta matéria, o que fez no eixo central, o que se prepara para fazer na segunda circular, e eu gostaria de saber se quererá ou não continuar com essa matéria. Eu posso lhe dizer que, sendo eu eleita Presidente da Câmara de Lisboa, para imediatamente o projeto da segunda circular. Queria saber se vai fazer a terceira fase da Avenida da República, queria saber se vai fazer a obra de Sete Rios, porque tudo isso não é responsabilidade do Governo ou do anterior Governo, é responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa, e sobre isso eu não ouvi nada. Já agora, também vale a pena dizer-lhe uma outra coisa. Só se resolvem os problemas de mobilidade na cidade de Lisboa se tiver rasgo, ambição e vontade de ter uma visão metropolitana, coisa que, pelos vistos, Fernando Medina e o Partido Socialista não têm, até porque eu lembro que a Autoridade Metropolitana dos Transportes em Lisboa foi criada por Carmona Rodrigues e o Partido Socialista nunca lhe deu importância. E também ainda, até porque veio propósito... Nunca funcionou, não é? Até porque veio, e pelos vistos nunca quiseram que funcionasse. Mas já agora, porque me pareceu que há ali a composição da Autoridade Metropolitana ou não? Ou são cristas? Sabe como é que funcionava a Autoridade? Parece que há aqui um certo entendimento entre as esquerdas unidas. Eu acho que vale a pena colocar uma questão política às esquerdas unidas, que é perceber se de facto se prepara em Lisboa um governo das esquerdas unidas à semelhança do que temos a nível nacional, porque pareceu-me que Fernando Medina estava com um bom entendimento com o João Ferreira. Já agora gostava de saber se também tem um bom entendimento com o Ricardo Robles, para nós percebemos que é isso que está em preparação ou não. E já agora, Fernando Medina também se esquece sempre de que o governo anterior herdou um país na bancarrota e, portanto, o que se pode fazer nessas circunstâncias é salvar o país, que foi o que nós fizemos. Muito rapidamente, João Ferreira. Ambição não é demagogia. Já foi expressa relativamente ao falecimento do Bispo do Porto. Eu queria dizer alguma coisa em relação àquilo que foi dito por Fernando Medina, que não é inteiramente rigoroso. A Câmara Municipal de Lisboa teve, durante anos, representação no Conselho de Administração, quer do Metro, quer da Carris. Eu há pouco referi, tinha esse lugar quando a Carris procedeu a uma alteração profunda na rede, que piorou o serviço a partir de 2007. Relativamente ao Metro, a Câmara tem, como é evidente, uma palavra muito importante a dizer relativamente ao que são as opções para a expansão da rede. E temos, a CDU tem expresso, a CDU tem vindo a expressar a sua preocupação relativamente ao que é. Está contra a linha circular que é defendida pelo atual. A CDU tem vindo a expressar a sua preocupação relativamente a uma opção para o futuro da linha circular. Eu estou a criticar algo no qual a Câmara tem responsabilidade. A Câmara tem uma palavra a dizer sobre o futuro da linha de metro que quer em Lisboa. E a atual maioria do Partido Socialista defende uma linha circular que vai exigir um vultuoso investimento, não vai acrescentar grandes opções de mobilidade, vai servir fundamentalmente o turismo, interesses ligados à volta do turismo e vai desguarnecer o serviço que é prestado nos locais onde hoje se concentra a maioria da população da cidade, nomeadamente em algumas zonas periféricas, e vai inviabilizar em termos práticos a expansão da rede para os sítios onde ela verdadeiramente faz falta, na zona central da cidade, na zona oriental, já aqui foi referido as freguesias da Ajuda, Alcântara, Belém, Campo de Ourique, Campo Lide, levando a Loures também, ligando a linha verde a partir de Telheiras à linha azul. Isto é o que verdadeiramente faz falta e era possível, com o orçamento que está previsto para a tal linha circular, criando 2 estações sem acrescentar grandes opções de mobilidade, ter este investimento mais produtivo. E uma última nota relativamente ao modelo de financiamento da Carris. Que é um problema de facto. A Carris, para prestar um bom serviço público à população da cidade e assegurar um efetivo direito à mobilidade, tem que ser devidamente financiada. O problema do atual modelo é que se pensa financiar a Carris a partir das receitas obtidas com o estacionamento. Se quiser, quanto mais dinheiro tivermos com estacionamento, quanto mais carros tivermos em Lisboa, mais dinheiro vamos ter para financiar a Carris. Ora, o elemento central de uma política de mobilidade sustentável deve ser evitar a entrada de carros. E foi por isso que nós propusemos no mandato anterior
anterior. A CDU propôs e a Câmara Municipal aprovou por maioria a criação de parques de estacionamento dissuasores nos limites da cidade que devem ser gratuitos para os utilizadores de transporte público. Aquilo que já foi criado não está longe de ser gratuito, como sabe. Foram criados preços mensais são 10 horas, 40 minutos. Eu concluo já, que torna esses parques muito pouco dissuasores. Mas eu pedi que falassem sobre estacionamento para quem chega de Lisboa. Temos o exemplo do Parque da Ameixoeira, aberto, inaugurado há cerca de um mês, 2 meses, e que está neste momento vazio, os seus 500 lugares estão vazios, porque não é atrativa a sua utilização, porque não é gratuito para os utilizadores de transporte público. Muito obrigada. Começo por uma nota de pesar pela morte do Bispo do Porto, um homem extraordinário, de caráter excepcional, de um humanismo e de uma capacidade e vontade de intervenção nas questões mais relevantes para a vida das pessoas, ímpar em Portugal. E, portanto, é uma perda que eu não quero deixar de acentuar aqui. No que diz respeito à questão da mobilidade e estas queixas que Fernando Medina faz do passado, vamos falar daquilo que Fernando Medina não fez, podia ter feito, prometeu fazer, e que eu farei enquanto Presidente da Câmara de Lisboa. Desde logo, questões simples. Os parques dissuasores. Foram prometidos 5 parques dissuasores para que as pessoas que entram em Lisboa de automóvel os possam estacionar nos limites da cidade, para que se evite não só o trânsito como os problemas de estacionamento. Isso iria evitar problemas de estacionamento para os próprios habitantes de Lisboa? Não, para os próprios habitantes de Lisboa e para os próprios que entram em Lisboa e que trabalham em Lisboa, porque teriam condições de deixar o seu automóvel, se assim entendessem, porque as pessoas devem escolher a forma como se deslocam. Se querem deslocar de automóvel, se querem deslocar de transporte público, seja metro ou seja autocarro, de mota ou de bicicleta ou a pé. As pessoas devem ter o direito à escolha. E a Câmara Municipal, a autoridade pública, aquilo que tem que fazer é criar condições para que as pessoas possam fazer essas opções. E foi isso que Fernando Medina não fez. Não fez porque, falei agora dos parques dissuasores. No que diz respeito à Carris e ao metro, nós falamos aqui do alargamento da linha e, sobretudo, para a zona ocidental de Lisboa, que vai cobrir efetivamente 100 mil habitantes na cidade de Lisboa. Mas nós sabemos que esse investimento é um investimento a médio ou a longo prazo e que terá que ter condições de sustentabilidade. E, portanto, muitas das pessoas que nos estão a ouvir estão a dizer, muito bem, vão prolongar a linha vermelha, e o PSD concorda com o prolongamento da linha vermelha e discorda da solução do atual governo, que é apoiada por Fernando Medina. Agora, o PSD é realista, e é particularmente realista, Sérgio, por uma razão muito simples, porque já por diversas vezes teve que tirar Portugal da bancarrota e, portanto, sabe muito bem o que é ter que recuperar financeira e economicamente um país para que as pessoas tenham condições, para que tenha condições de vida. Eu vou continuar, eu vou terminar. A gestão privada é a melhor solução? Diga. A gestão privada é a com melhor certeza, solução para os transportes? a concessão pela qual vamos tirar tabus daqui. Ou seja, vamos tirar tabus, mas o CDS fizeram inviabilizava a expansão da rede que agora o CDS defende. Muito bem. Vamos tirar tabus daqui. Eu defendo a concessão, o PSD defende a concessão. Aliás, nós chegámos a concessionar a Carris e o metro, o que iria desonerar os cidadãos, os municípios de Lisboa, de muitos custos relativos à operação e ao investimento. Metia muito dinheiro na Avanza, na multinacional espanhola. Se eu tiver condições de terminar, iríamos... Muito rapidamente, porque nós temos de avançar rapidamente, ainda quero falar de habitação, questões sociais. Mas defendo a concessão. Deixe-me dizer que não haja tabu aqui. Nós não temos nenhum complexo com a concessão. A concessão que nós contratámos e que foi revogada pelo Partido Socialista era uma concessão por 7, por 8 e por 9 anos, respectivamente, para a Carris e para o metro. E a propriedade ficava naturalmente no Estado. Se no município, Ricardo Robles, agora veja, o metro neste momento está sujeito às cativações, porque há um orçamento encapotado deste governo, que é o orçamento por via das cativações. Muito bem. Isto Ricardo significa que as pessoas têm as dificuldades também de estacionamento, na circulação na cidade de Lisboa. Isso é que é hipocrisia,
dizer tem Porque que há muitos ser gestão carros a entrar pública e há muitos não municípios de dizer Lisboa a que não gestão têm pública tem estacionamento sido na cidade. Muito rápido, Negativa. apesar também pelo falecimento do Bispo do Porto. Nós temos problemas muito graves na mobilidade e temos que os resolver com todas as soluções que são mais importantes. Mas este debate trouxe aqui duas informações importantes. A primeira é que a direita quer desonerar o município dos transportes. A melhor forma de desonerar é acabar com eles. Feche-se a Carris e o metro e não se gasta um tostão com isso. Isso cria um colapso na cidade de mobilidade. Mas a segunda grande novidade aqui é Fernando Medina dizer que nunca teve responsabilidade sobre a Carris e o metro e que só vai responder daqui a 4 anos sobre o que tem responsabilidades. Responderá pela Carris, pelo metro, nada. Vai continuar assim. Portanto, se voltarmos a ter, a perspectiva é de continuarmos a ter falta de manutenção que não garante a passagem das composições, que garante que as pessoas ficam no cais quando o metro passa, Fernando Medina não vai responder por nada disso. E isso é que é grave. Mas sobre o estacionamento, deixe-me dizer muito rápido. Temos o problema dos carros que entram, parques dissuasores. A proposta do PS são parques pagos. São 50 cêntimos por dia, mas no final do mês são 11 euros. 11 euros somados aos 36,20 do passe dá quase 50 euros. E, portanto, isto pesa no orçamento de quem vem para Lisboa. Fica e, portanto, o preço propomos que estes parques dissuasores... Exatamente. É uma soma de parcelas e, portanto, é muito caro. Tem que se incentivar as pessoas a deixarem o carro nos parques dissuasores. Só se incentiva se forem gratuitos para quem tem passos. Sobre a questão dos residentes, ainda ninguém apresentou nenhuma proposta. Nós temos propostas no nosso programa. O inferno de estacionar quando se chega a casa ao final do dia é a generalidade nos bairros mais centrais de Lisboa e alguns da periferia. O que temos que fazer, a Câmara tem que fazer, é encontrar soluções dentro desses bairros. E há vários espaços que são utilizados durante o dia, por exemplo, de grandes empresas e de institutos públicos, que podem ser utilizados. E, portanto, se estão vazios... Há soluções encontradas, só não foram ainda concretizadas. Se estão vazios, mas deixe-me só terminar, João. Durante o dia estão preenchidos com carros, às 18 horas deixam de estar. E, portanto, a partir das 18 horas tem que haver um protocolo entre a Câmara e estas instituições para que os residentes possam estacionar e chegar a casa com tranquilidade e continuar a sua vida. Fica essa proposta e nesta real sobre o estacionamento. Mais dizer, falávamos há pouco aqui das esquerdas unidas e da direita, que o PAN não é nem de esquerda nem de direita, é um partido de causas e de valores e que, portanto, em cima da mesa para nós está, obviamente, os interesses dos lisboetas que têm que ser privilegiados e prioridade para a gestão da cidade. Apesar de, obviamente, haver matérias que não estavam ainda na gestão do município e portanto, e também já passaram 6 meses e, portanto, envolvidos esses 6 meses, é importante que hajam soluções, seja na questão da rede de transportes, seja em relação ao estacionamento. É de facto prioritário que haja aqui parques de estacionamento periféricos. Existem atualmente parques como o da Pontinha, que eram gratuitos e que a Câmara pretende agora que passem a ser pagos, vindo aqui a criar um ónus para as famílias, não só que vêm de fora da cidade. Portanto, defendemos, obviamente, os parques gratuitos e também aqui, assim, uma gestão, obviamente, daquele espaço, uma revisão das zonas de estacionamento, porque temos zonas que durante o dia estão vazias, porque os moradores não residem, não estão durante o dia naqueles locais de estacionamento e que à noite então aí sim estão congestionadas e, portanto, tem que ser feita também uma revisão destas zonas do estacionamento na cidade para que melhor se possa gerir, portanto, a problemática da falta de estacionamento para os carros. Vamos então falar agora de habitação. Temos 10 minutos, eu peço o poder de síntese. Fernando Medina defende a reabilitação urbana destinada para as famílias, como, e pergunto-lhe também rapidamente, o programa Renda Acessível, porque é que não foi possível arrancar mais cedo com este tipo de programa? Vejamos, a grande prioridade que teremos no próximo mandato são casas de habitação para as classes médias. Isto significa casas, dispormos, reabilitarmos ou construirmos cerca de 6 mil casas com rendas médias entre os 200 e os 400 euros por mês para que as verdadeiras classes médias possam ter mais oportunidades de acesso à habitação na cidade. E este é o plano fundamental que temos, no que será o primeiro passo do que espero seja uma linha de continuidade na Câmara Municipal de Lisboa, que é passarmos a ter uma oferta de dimensão significativa no domínio da habitação para as classes médias, pelo menos ao nível daquilo que temos na habitação social. E este, no fundo, é o grande projeto. Estes projetos são projetos que não têm concretização do imediato, de um dia para o outro, e acho que seria uma demagogia de alguém propor e dizer que o fará com toda a rapidez ou por um passo de mágica. Ele será feito... Nem no próximo mandato, no próximo mandato haverá nenhuma destas casas. Já deveriam estar. Já está a ser criticado. Sim. Não, a crítica é sempre muito mais rápida do que qualquer solução credível. Sim.
proposta do Bloco nesta matéria, aliás, é verdadeiramente uma PPP à Bloco, é um plano para o papel. É depender tudo do financiamento público e depois dizer que ainda fazem mais curto do que aquilo, exige mais rápido e depende só do financiamento público e defende com a taxa. Exatamente. Mas é que a crítica mas quem me critica por as casas ainda não estarem disponibilizadas, neste momento estão os concursos abertos, os primeiros 2 concursos, depois abrirão os seguintes. O concurso por estar deserto. Não foi verdade. Foi Teresa. adiado recentemente o concurso, Teresa. mas deixe-me dizer, Fernandina, a Câmara Municipal de Lisboa tem foi feita uma pergunta, se eu puder responder, antes da crítica, se eu puder responder, eu percebo que estes debates de todos contra um têm este efeito, mas se eu puder responder primeiro, é o seguinte, nós estamos neste processo de construção e de reabilitação destas casas de forma sistemática e vamos, neste mandato, ter essa oferta no que será o início de uma linha de oferta em dimensão significativa da Câmara de Lisboa, de fogos de iniciativa pública para as classes médias, que é verdadeiramente o que acontece nas outras grandes capitais europeias que têm todas o mesmo problema. Se forem ver todas as declarações dos mayors das principais capitais europeias, todos eles têm o problema do affordable housing, da casa acessível, como prioridade. A resposta é sempre a promoção de iniciativa pública, que é aquela que não fica dependente dos ciclos do mercado. Propusemos uma medida de urgência ao Parlamento, que é uma medida de reduzir, enquanto nós temos o nosso programa a correr, precisamos de uma medida de efeito mais rápido, que é aumentar a oferta de casas na cidade, com uma redução significativa da tributação sobre aqueles que coloquem casas para arrendamento no mercado por arrendamentos de longa duração. E defendemos a descida da tributação de 28% para 10%, para todos aqueles proprietários que ponham casas de arrendamento com contratos a 10 ou mais anos no mercado, como uma forma de assegurar a estabilidade às famílias. A Associação Cristas defende políticas concretas que passam para o olhar imobiliário detido pela Câmara, colocá-lo à disposição de promotores que permitam ter imóveis para arrendamento para a classe média abaixo do preço de mercado. Pergunto-lhe qual é o preço e se colocar na mão de promotores. Não coloca aqui também uma lógica de lucro? Não, 30% a 50% abaixo do preço do mercado, privilegiando o arrendamento, depende das zonas da cidade. O que nós sabemos é que a Câmara é um grande proprietário em muitas zonas da cidade e dispersamente, e tem propriedades em área premium, como por exemplo em Entrecampos, onde nós defendemos que os terrenos da Feira Popular sejam não alocados a serviços, como Fernando Medina defende, mas a habitação para as pessoas, para que as pessoas possam vir para o centro da cidade. O CDS votou a favor da proposta da venda de Entrecampos nos termos que a Câmara propôs, sabe ou não? Duas vezes foi asta pública e ficou deserta. Não, eu estou só a perguntar se sabe. O CDS votou a favor da proposta. Fernando Medina, mas tem conhecimento disso ou não? Eu sei muito bem quais foram as posições do CDS. É que sabe que já está a mudar na altura da campanha eleitoral. Não, lamento muito. Quando a Câmara leva a asta pública por 2 vezes um terreno, ele não é vendido. E continua a achar que é a melhor maneira. Nós é que chegou às eleições, mudou de opinião. Não, peço imensa desculpa. Para ter um ponto de Fernando Medina, eu há 1 ano que ando no terreno a estudar os dossiês e a falar com as pessoas. Mas é preciso, se calhar, andar mais. E permita-me, não, Fernando, se calhar não está a chegar. Eu acho é que o Fernando anda muito pouco. E permitem que tenha as minhas opiniões. Aliás, vejo como o Fernando Medina agora chega a um tema que o CDS pôs em cima da mesa há muito tempo e que o Partido Socialista votou 2 vezes contra na Câmara e depois no Parlamento. Foi a baixa da tributação sobre o arrendamento. A tributação de 28 sobre o arrendamento. 26 não, 26 não, 25. Está a ver? Não estuda bem as coisas. É igual a 10? Não, o que eu gostava de perceber é porque é que na altura chumbou essa proposta. Eu não chumbei porque eu não estava no Parlamento. O Partido Socialista chumbou no Parlamento. Mas talvez tivesse tido eficácia em fazer essa proposta ao Dr. Paulo Núcio, que até 6 meses antes decidia sobre a matéria. Está interessante, mas temos mesmo que avançar. Temos menos de 4 minutos. Ó César, desculpa, eu tenho que dizer isto. Quem baixou a tributação sobre o arrendamento pela primeira vez foi precisamente o governo anterior com a taxa de 28%. Quem propôs para o arrendamento de longa duração? Para quem propôs? Não. Quem propôs agora? Vamos lá. Mas deixe-me dizer uma coisa. Ou seja, eu peço desculpa porque eu tenho que dizer uma coisa. Mas Fernando Medina esquece que há uma realidade da habitação em Lisboa, que é a habitação social dos bairros absolutamente degradados e desleixados pela Câmara, abandonados, onde há 1.600 casas de habitação por atribuir, onde há populações a viverem de forma desumana em casas sobrelotadas e a Câmara com hoje é balis. Nem sequer tem a vontade política de pôr estas casas imediatamente à disposição. E isso para nós
mas é uma absoluta Eu quero prioridade. centrar-me nas soluções. A Câmara é o maior proprietário da cidade, pode constituir uma bolsa de fogos de arrendamento a preços acessíveis a partir do seu património, criando incentivos para grandes proprietários como IPSS, a Santa Casa, poderem integrar essa bolsa. Preços acessíveis é diferente de preços de mercado. É importante que se perceba que a esmagadora maioria daqueles que nos ouvem não conseguem aceder a casas em Lisboa 30% ou 50% abaixo do preço de mercado, como propõe o CDS. Por uma simples razão, é que o mercado está de tal forma inflacionado, a especulação é tão grande que 30% a 50% é ainda muito caro para a esmagadora maioria daqueles que nos ouvem. A solução é definir preços acessíveis em função não do mercado, tampouco dos custos de construção, mas do rendimento efetivo das pessoas. Tem esse de ser o critério. A Câmara pode finalmente, e esta é outra proposta da CDU, condicionar operações de construção ou de reabilitação profunda. Isto acontece noutras cidades. Há libertação de uma parte dos fogos construídos ou recentemente habilitados a arrendamento a preços acessíveis. A proposta que a CDU faz é que isso não seja inferior a 25%. E, finalmente, deve cooperar com o Estado Central, porque a responsabilidade sobre a habitação é ainda do Estado Central, e não esquecemos o efeito devastador que teve em Lisboa e tem ainda hoje a lei das rendas do PSD e do CDS. Pode cooperar com o Estado Central para desenvolver novos modelos de cooperação no que diz respeito quer à habitação a preços acessíveis para classes de rendimento intermédio, quer à habitação social, que, de facto, o problema está longe de estar resolvido em Lisboa. Há ainda muitas necessidades e há gente que não cabe nem na habitação social que hoje existe, nem no programa Renda Acessível da Câmara Municipal de Lisboa. Tenho que poder falar. Fernando Medina promete construir 6 mil casas. Cada um de nós pode prometer construir 6 mil, 10 mil, 20 mil, que não vamos construir ou não devemos construir. O paradigma deve ser o da reabilitação. E aquilo que nós temos que fazer antes de mais e que podemos fazer para amanhã, não é para daqui a algum tempo, é reabilitar as 2 mil casas de que a Câmara é proprietária em Lisboa e colocá-las no mercado de arrendamento a preços acessíveis. Isso sim é uma medida que Fernando Medina poderia ter tomado durante estes anos e não tomou. Além de 2 mil casas que não estão reabilitadas, algumas delas, e que podem ser colocadas no mercado da habitação, do património disperso da Câmara, temos 1.600 fogos de habitação municipal que estão também vazios ou devolutos. E sobre isto, Fernando Medina não tem feito nada. Portanto, a primeira medida é reabilitar. Isso é reabilitar as 2 mil casas do património disperso da cidade de Lisboa e colocá-las para arrendamento. É uma medida claríssima, barata e eficiente. E depois é acabar com a especulação imobiliária de que a Câmara tem sido promotora. A habitação é um problema que temos que debruçar seriamente. Fernando Medina, na sua tomada de posse, fez uma promessa para o papel. Exatamente. 5 mil famílias da classe média virão para Lisboa. Eu ouvi, foi no dia 6 de abril de 2015. E, portanto, ficaram no papel. E as próximas ainda vão ficar também, porque as primeiras destas novas promessas que são feitas, 6 mil famílias, são para 2019, talvez 2020, 2021, quase certeza. E, portanto, não podemos avançar com uma proposta, como a de Fernando Medina, que entrega 2.500 casas a fundos imobiliários privados. Porque são eles que ficam com isto. Explico a proposta do Bloco é mais rápida que a minha. Mais rápido. Eu explico com certeza que sim. Nós retiramos os fundos imobiliários privados desta proposta, que é uma PPP das antigas, parceria público-privada, como o PS tem tanta experiência nesta área e o país ainda está a pagá-las, e portanto fazemos um programa público, 100% público, 7.500 casas, financiado, com certeza eu digo, são 560 milhões, são 560 milhões de euros em 4 anos, 30 milhões da taxa turística, 50 milhões de fundo de financiamento bancário, como o Banco Europeu de Investimento, a taxas baixíssimas, 50 milhões do Fundo de Estabilização de Segurança Social e 10 milhões de cooperativas de habitação. É possível fazer, é possível mais rápido, ao contrário do que diz Fernando Medina, e é possível concretizar, coisa que falta em quem prometeu no seu início de mandato e não fez. Claro. É sem dúvida um direito fundamental. Todos têm que ter direito, todos e todas têm que ter direito à habitação. Não podemos falar apenas de habitação para a classe média e temos também um problema da habitação social por resolver. É necessário rever os critérios da atribuição dos fogos. As novas realidades familiares nem todas têm acesso a este tipo de habitação e, portanto, para além de ser disponibilizado, que o PAN defende igualmente, que o património municipal deve ser disponibilizado, deve ser requalificado, não nos choca, obviamente, aqui uma parceria público-privada, porque temos
tenhamos consciência que a lei dos compromissos não nos permite um endividamento para, obviamente, investirmos nesta solução, mas há outras proveniências de receita, desde logo a taxa do turismo, que deve e pode ser investida para requalificar a cidade e investir também, incentivar a habitação através de outros critérios, como a questão, peço desculpa só mesmo para concluir, porque não tivemos quase tempo nenhum para falar, como é a questão de incentivar tudo o que sejam boas práticas em termos ambientais e em termos inclusivos, para que obviamente exista uma carga fiscal menor sobre esse tipo de boas práticas. Prédios mais ecológicos devem ser tributados menos. Estamos a terminar. Uma última questão, doutor Fernandina. Há aqui uma questão política. Se não tiver maioria absoluta, haverá umas esquerdas unidas em Lisboa. Queria que respondesse rapidamente a isto. Eu queria, neste momento... Uma nova ronda, também sim ou não? Ricardo Robles e João Ferreira, sim ou não? Eu queria, em primeiro lugar, aproveitar temos para 10 segundos. ao Bispo do Porto e a toda a Igreja por este falecimento de uma pessoa tão importante na vida nacional. Este é o momento da cidade de escolher quem quer e escolher que força é que quer dar. Cenários sobre a situação pós-eleitoral devem fazer os comentadores políticos e ver se depois da noite de hoje. Esquerda Unida. Este é o momento dos eleitores decidirem quem querem como Presidente de Câmara e que força querem dar a esse Presidente de Câmara. Tudo o resto é para analistas. João Ferreira, sim ou não? Esquerda Unida em Lisboa. A CDU tem experiência de gestão autárquica. É na área metropolitana de Lisboa a primeira força no plano autárquico. Isso dá-nos responsabilidades, mas constitui-nos também como uma alternativa de governo na cidade. O programa que apresentamos é isso mesmo. É uma alternativa que se propõe a enfrentar de forma corajosa problemas estruturantes na vida da cidade que persistiram ao longo dos últimos 10 anos, nos quais o Partido Socialista teve maioria em Lisboa. Temos por hábito, onde somos maioria, distribuir pelouros pela oposição, onde não somos, também temos por hábito aceitar alguns pelouros sempre que entendemos que estão criadas condições para fazer um trabalho útil para as populações. Não nos vamos antecipar aos resultados e deixemos os lisboetas decidirem. Ricardo Robles, sim ou não? O Bloco de Esquerda quer uma viragem política à esquerda na Câmara Municipal de Lisboa e para isso estamos disponíveis para nos sentar e discutir. Pilares fundamentais, transportes, habitação, creches para as crianças. Estamos disponíveis para uma viragem à esquerda e, portanto, estamos prontos para isso. Muito bem. Ultrapassamos muito o nosso tempo. Agradeço a todos. Está provado que a alternativa é a nossa Lisboa. A alternativa à Fernando Medina é a nossa Lisboa e sou eu, Presidente da Câmara. Por tudo o resto está prestes a entender-se com Fernando Medina. Ultrapassamos muito o nosso tempo. A questão que se coloca à Fernando Medina é se fica como vereador se não ganhar as eleições ou se está disponível para cooperar com os partidos políticos como o Partido Social Democrata, que é o maior partido português neste momento e acho que está na altura dos lisboetas também mudarem esta desigualdade de género. Nós hoje somos aqui 6, pela primeira vez temos igualdade de género. É verdade que há mais 12 candidatos, mas de facto algo vai mal neste nosso Portugal, quando em 100 anos de República uma mulher nunca assumiu uma presidência da Câmara, nunca foi eleita e portanto acho que os lisboetas têm esta primeira oportunidade de facto e apelamos a que as pessoas que se identificam com as causas do PAN nos deem essa oportunidade de tornar uma Lisboa mais humana. Muito obrigado. Também para terminar a frase em que fui interrompida, efetivamente a minha candidatura é alternativa à candidatura de Fernandina e gostaria também de saber se Fernandina está disponível para uma solução de cooperação caso eu seja eleito Presidente da Câmara de Lisboa. Como fizeram no PDM, não é? Que liberalizou os usos do sol na cidade e alimentou... Temos mesmo de terminar. Agradeço a todos os candidatos à Câmara de Lisboa aqui presentes nos estúdios da Renascença. Terminamos o debate sobre Lisboa. Não falamos de Madonna, mas agradeço a vossa participação neste debate da Renascença. Bom dia. Passam 2 minutos das 11, está com a Renascença.